Olá, favorecidos do Senhor, meu nome é Éder Ribeiro. E eu, Rodrigo Ramos. E esse aqui é o Graça Sem Filtro, agora no YouTube. Como nós falamos para vocês da última vez, agora o Rodrigo e eu, nós vamos estar juntos aqui conversando sobre aquilo que a gente faz sempre, que é conversar sobre o Evangelho da Graça. E a gente quer participar você do nosso papo. Por isso nós vamos estar aqui conversando e conversando com você também, por isso você já pode ficar livre para dar o seu like, para se inscrever, para ativar as notificações, para fazer tudo aquilo que o YouTube pede para a gente fazer e principalmente comentar aqui embaixo o que você pensa sobre aquilo que a gente está falando, porque aquilo que você fala é importante para compor o nosso papo também, né, Rodrigo? Então hoje vai ser um bate-papo aí sobre um texto bem interessante que está em Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 22, tá? Diz o seguinte: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos e purificados de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha que interessante, aqui o escritor de Hebreus, né, que eu acredito que foi Paulo, ele fala para nós que nós fomos lavados, nós fomos purificados no sangue de Jesus de uma consciência culpada. Essa questão da consciência, né, culpada é muito importante porque nós não acostumamos a ter uma consciência livre de culpa. Eu não sei se você está lembrado, mas eu lembro de várias vezes na minha vida sentir dentro da igreja, isso é importante dizer, que dentro da igreja eu sempre senti com um peso de culpa muito grande. Porque eu não sei se você já teve essa oportunidade, o Rodrigo, por a gente já se conheceu, eu sei que ele já sentiu. Mas muitas vezes na religião você está sempre um passo atrás. Então você nunca está santo como você deveria estar santo, você nunca está ganhando almas como você deveria estar ganhando, você nunca está fazendo o que você deveria estar fazendo, você está sempre um passo a menos. E isso deixa você com a consciência muito culpada, porque você sempre acha que você deveria fazer mais. Isso é comum na lei, isso é comum na religião. É fácil você identificar se a igreja ou se aquilo que você frequenta, aquela reunião que você frequenta, fala do Evangelho de Jesus ou fala da lei com base naquilo que sempre foi comum aí no mundo, que é a lei de cobrança, plantou, colheu, né? Mais ou menos assim. Ou a lei de Moisés, baseado naquilo que foi antigamente estabelecido por Deus. Agora, no Evangelho da Graça, quando Jesus trouxe a graça, não é mais dessa forma. Então é comum você pegar e sentir essa culpa e identificar. Se você frequenta algum lugar, se você participa de alguma reunião, você geralmente sempre fica culpado de alguma coisa, sempre fica sendo cobrado de alguma coisa. Se você nunca está em paz com Deus, tenha cuidado, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma balança que você pode usar para tudo na sua vida, porque quantas e quantas vezes nós realmente acreditamos que nós estamos fazendo a obra de Deus, porque nos é dito que é a obra de Deus, e nós realmente achamos que nós estamos cumprindo a santa vontade do Senhor nesses termos. Só que, embora nós estejamos cumprindo a santa vontade do Senhor, com letra maiúscula, nosso coração ele não se encontra em paz, né? Nós sempre nos sentimos menos do que nós somos, nós sentimos culpa, nós sentimos que nós estamos fazendo menos do que deveríamos fazer e a cobrança pesando cada vez mais, né? Então, assim, o texto fala sobre a purificação da nossa consciência. Eu quero chamar a atenção para você que é líder, para você que é pastor, para você que ministra para algum grupo. Não pregue mais condenação, não pregue pecado, não pregue mais maldição sobre a vida das pessoas. A Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho da reconciliação. Quando nós pregamos condenação, quando nós pregamos pecado, olha, você não pode fazer isso, porque você não pode fazer aquilo, cuidado, que vai te pegar, ou não sei o que e tal. Irmão, isso traz um peso e é pior para a vida das pessoas.
me falta até palavras, assim, porque é tão ruim. O dano que causa na vida das pessoas, né? É tão grande, porque a condenação, Jesus ele morreu na cruz por nós para tirar essa condenação, para nos trazer uma consciência livre da culpa. E nas igrejas, nos cultos, a gente vê domingo após domingo, semana após semana, as pessoas pregando sobre o que deve e o que não deve fazer, sendo que o que deve e o que não deve fazer é o Espírito Santo que vai nos convencer. A Bíblia fala que Ele é que vai guiar-nos em toda a verdade. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Nós não precisamos mais pregar condenação. Quando você prega lei, por exemplo, a Bíblia fala que a dinamite do pecado, o poder do pecado é a lei. Então, quando você prega a lei, olha, pode, não pode, deve, não deve, se você fizer isso, aquilo lá vai acontecer, e papapá. Irmão, por favor, eu te peço, pelo amor de Deus, pregue o amor, pregue a graça, pregue a reconciliação de Jesus. O sacrifício de Jesus, o poder de Deus na cruz, foi tão grande que Ele não precisa mais da sua ajuda para mostrar essas coisas, não. Isso é importante você entender, porque talvez você está ouvindo ele aqui falar e você está pensando, mas se eu não prego, como assim eu não vou pregar sobre o pecado? Hoje em dia está essa bagunça, por que não se prega mais sobre o pecado? No púlpito tem que pregar sobre o pecado. Meu irmão, você realmente acredita que a sua pregação, você, pessoa física, que tem seu CPF, tem o poder de colocar santidade na vida de alguém através da sua pregação? Você realmente acredita que o fato do simples mortal que está sentado no banco ouvir você falar que não se pode pecar, que aquela vontade que está dentro dele vai deixar de existir? Meu irmão, o que acontece é o seguinte: o sangue de Jesus é o antídoto do pecado, não é a pregação da lei. Pelo contrário, a pregação da lei é o que vai fomentar o pecado dentro da pessoa. Quanto mais você prega não pode, quanto mais você proíbe, isso não é só um pecado não, isso é qualquer coisa. Quanto mais placas de não pise na grama, mais a grama é pisoteada. É ou não é? Quanto mais leis de trânsito, mais o trânsito é bagunçado. É ou não é? Porque quanto mais proibições há, mais instinto de transgressão existe na vida do humano. Quando Paulo falou assim, não se amoldem, não se conformem com esse mundo, mas transforme a sua mente, ele está falando que é justamente isso que o Éder falou. Ele está falando que nós não podemos mais viver na conformidade do jeito que o mundo pensa. Igual o Éder citou aí, você vê um monte de placa de não, você vê um monte de leis de trânsito de não. Isso é comum no mundo, isso é comum no natural, no trivial, mas é o que Paulo está falando. Olha, mude a sua mente. No reino de Deus é diferente. Jesus, ele pagou o preço por nossos pecados, nos livrou. A Bíblia fala que ele tirou o pecado do mundo. Pensa comigo, imagina, olha, a Bíblia fala que ele tirou o pecado do mundo, né? Ele fez algo tão poderoso, tão grandioso, que tirou o pecado do mundo. Ele não só fez um paliativo, ele resolveu a situação. E de uma vez por todas, ele te reconciliou com Deus, trazendo paz com o mundo. E isso é definitivo. Exatamente. E aí você pensa, mas eu sinto a vontade de pecar. E às vezes eu até peco. Eu ainda consigo, minha carne ainda peca. E aí você achou a chave. Porque a sua carne anseia pelo pecado. Mas o que a gente está falando é o seguinte: a gente está falando da consciência. A sua consciência foi purificada. Por quê? Porque no momento que o Espírito Santo foi habitar em você, no momento que você passou a ser templo do Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia fala, 2 Coríntios 3,17, você passa a ser templo do Espírito Santo, a sua natureza muda. Você passa a ser um só Espírito com Ele. A sua natureza muda, a sua realidade muda. Você deixa de estar nas trevas para habitar no reino da luz. A sua realidade muda.
Não é a sua pregação de não pode que vai fazer o pecado deixar de existir, mas é o sangue de Cristo, é a realidade de Jesus, é a realidade da palavra, é a realidade do Espírito Santo em você, que vai fazer com que o pecado deixe de ter poder. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte, é o que está escrito em Romanos 8. Então, essa é a diferença. Não é o pecado que vai parar de ter poder sobre a sua carne, que vai parar de fazer a sua carne sentir desejos. Não, é a lei do pecado que vai deixar de ter domínio sobre você, porque sobre você está, em você está o Espírito do Senhor. Essa é a sua realidade. Olha só, se não existe a placa mais, se ele tirou o pecado do mundo, se não existe mais a placa de não pise na grama, que graça tem pisar na grama? Que diferença faz? Que diferença faz? Se não tem mais o pecado, para que você vai pecar? Essa é a loucura da pregação. Enquanto não existe mais a placa de pisar na grama, deixe de pisar ou não pisar na grama, deixe de ser relevante. Enquanto isso, o Espírito Santo em você começa a moldar você e começa a te ensinar aquilo que realmente importa. Que é o quê? Viver da fé, amar a Deus, amar os irmãos, que é fazer diferença na vida das pessoas, que é realmente viver a palavra, independente das pequenas coisas legais, aquelas coisas pequenas que às vezes, pelas pequenas coisas, grandes coisas são travadas na vida da gente, porque nós ficamos travados nas coisas menores, né? O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você quer mudar a vida das pessoas? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, não pregue mais a lei. Pregue o Evangelho, pregue o amor, pregue a graça para você ver. Você vai ter pessoas totalmente transformadas. Ok? Então, eu espero você numa próxima. Esse assunto vai render muito ainda. Nós vamos voltar nele ainda algumas vezes. Mas deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like. E a gente espera você numa próxima. Até mais. Graça e paz.